Começamos. Sueli, muito obrigado por poder participar dessa série que a gente está promovendo no Correio Sabiá, que eu coloquei o nome de Sábios Diálogos, são as conversas de alto nível do Correio Sabiá sobre assuntos muito relevantes para a nossa sociedade. Então, obrigado por participar e eu queria te pedir desde já para você mesma se apresentar. Bom, eu sou Sueli Araújo, sou coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Já desde 2020, desde que eu me aposentei na Câmara dos Deputados, eu estou no Observatório do Clima. Sueli, é, a primeira coisa que eu queria te perguntar sobre mercados de carbono, né, o tema principal da nossa conversa, para você definir o que é exatamente o mercado de carbono, porque nós que tratamos desse assunto estamos já habituados com as suas definições, Uhum. dificuldades de implementação e etc. Mas uma grande parte do público não sabe o que é isso, nunca ouviu falar. Então, o que é, afinal, o mercado de carbono e qual a importância dele para a conservação ambiental? Bom, tem mais de um mercado aí a ser definido, e até o próprio texto que está em debate no Congresso Nacional não é muito claro sobre isso, mas o mercado é uma ferramenta econômica em que você transaciona o que você protegeu a mais e quem protegeu, vou tentar explicar de forma bem simples, né? Você estabelece no mercado regulado, você estabelece tetos de emissão por setor, normalmente, e aqueles que protegem mais têm créditos a vender e aqueles que precisam desses créditos adquirem. Isso no mercado fechado regulado, né? Há mercado voluntário, que esse já está em implementação, isso o poder público não regula, em que você normalmente custeia formas de proteção, o sentido de mercado é bem distinto. Perfeito. O mercado de carbono ele poderia ser definido, me corrija se eu estiver errado, como um direito de poluir, digamos assim. Você define um teto, né, da possibilidade de poluição. Se algumas empresas elas passam desse limite, elas têm que comprar, né, isso que elas poluíram de alguém que não poluiu. Seria isso mais ou menos? É sim, mas ele tem que ser entendido como um mecanismo de política climática, porque o resultado desse jogo não pode ser zero, o meio ambiente tem que sair lucrando, né? Então, eu entendo que quem gerencia o mercado regulado, ele tem que fixar metas progressivamente mais ambiciosas. Assim, um bom funcionamento do mercado de carbono seria, aos poucos, ele levar à sua própria extinção, né? Internalizando essa preocupação ambiental nas empresas, né? Então, isso ao longo prazo, né? Então, é importante entender o mercado não só como essa transação econômica, mas como uma ferramenta de política ambiental. E no meio da crise climática, a ferramenta de política ambiental tem que levar à descarbonização. Então, as metas deveriam ser, sim, cada vez mais progressivas. Ou seja, um funcionamento escalonado, em que ano após ano a gente vai reduzindo as emissões. Seria isso? É o meu entendimento. Eu acho que para que o mercado realmente cumpra seu papel, ele tem que ajudar na descarbonização. Então, é o contrário de uma mera compra do direito de poluir, né? Perfeito. E, Sueli, o mundo está como em relação ao mercado de carbono? Fazendo uma comparação entre países do mundo, se eles já têm regulados, quais são os modelos, né, os exemplos que a gente tem de mercado de carbono, o que funciona e, claro, o que não funciona, e como o Brasil está nessa discussão. Posso te interromper? Eu Com não certeza. sou a melhor pessoa para responder isso, eu juro. Eu posso responder do Brasil, Perfeito. fechando parênteses, tá? Combinado. Bom, o Brasil está bastante devagar em tudo isso, se debate há anos. Há países já com mercados em plena implementação. Há lacunas no mundo, o Brasil não é o único que está devendo essa tarefa, mas estamos muito mais devagar do que deveríamos.
Nós discutimos mercado de carbono há anos, há muitos anos, e são geradas polêmicas, posições bem radicais de ambos os lados, assim, que o mundo está muito polarizado. Então, tem um grupo que coloca o mercado como a solução de todos os problemas ambientais. O mercado de carbono não é isso, ele é uma ferramenta importante que deveria já estar sendo implementada no país e que será importante para determinados setores com alguma particularidade. Eu acho, por exemplo, no setor industrial, tem um potencial gigante. Isso não quer dizer que não deva abranger outros setores, mas assim, e nós temos que ir rápido com isso, porque mesmo aprovando a legislação no Congresso Nacional, nós vamos precisar de regulamentação e vamos precisar, depois da regulamentação, que vai detalhar, por exemplo, aspectos da governança que não vão constar na lei, tem alguma coisa de governança na lei, até o conteúdo não está muito bom, mas mesmo depois da aprovação da lei, vai ter que ser detalhado o papel de cada órgão, direito, com detalhes, pelo menos no meu entendimento. E depois que essa governança começar a ser implementada, você ainda tem todo o dia a dia, né? Fixar tetos por setores, como tudo isso é complexo, isso envolve discussões técnicas muito grandes, né? E não, nós temos um longo caminho pela frente se a lei for aprovada agora, né? Ou nos próximos meses. Então, é importante entender que é uma ferramenta relevante. Há opositores nessa discussão toda, isso está decaindo, assim, está caindo um pouco ao longo do tempo, posicionamentos no sentido de ver o mercado como uma ameaça à proteção das florestas e ao equilíbrio ambiental. Isso eu acho que está cedendo há uma maior consciência, no caso brasileiro, de que a gente precisa aprovar a lei, né? Aí depois vamos discutir se o que está no Congresso Nacional realmente é o relevante, mas o Brasil está muito no início, nós temos um processo administrativo grande, tanto na regulamentação quanto na operacionalização concreta do mercado após a aprovação da lei pelo Congresso Nacional. Perfeito. Sueli, a gente está, nesse momento, fazendo essa conversa em maio de 2024. A gente tem pouco mais de um ano para a COP 30, né, que vai ter sede em Belém, Pará. Né? E acredito eu que um dos objetivos desse governo brasileiro é ter um mercado de carbono regulamentado para chegar nas discussões na COP 30, né, que a sede é no Brasil, já mais adiantado. E você está falando dos desafios que tem na implementação desse mercado de carbono no Brasil. Se você fosse fazer, de repente, um termômetro da possibilidade de aprovação desse projeto até a COP 30, você diria que a gente pode estar otimista, que existe uma vontade política realmente de levar isso adiante? Em que pé a gente está nessa conversa, exatamente? Bom, o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad e sua equipe assumiram essa, esse desafio, né, de liderar aí o esforço pela aprovação. Isso é importante para o governo, então não está restrito ao Ministério do Meio Ambiente, há forças importantes internas ao governo apoiando, mas o Congresso não é simples, né? O governo até ele começou pelo Senado, porque o Senado estava num quadro político mais favorável à articulação com o Executivo. E aprovou no Senado, remeteram à Câmara dos Deputados, e na Câmara dos Deputados, na maior parte das mudanças que ocorreram, são mudanças para pior, no meu entendimento. O texto ficou mais confuso. E textos confusos geram dificuldades tanto de regulamentar, para regulamentar, quanto para implementar, né? E tem partes do texto da Câmara que são quase incompreensíveis, principalmente em relação à conexão entre o mercado de carbono e o RED, né? Os instrumentos que estão direcionados à proteção instrumentos de mercado que estão direcionados à proteção contra o desmatamento, à proteção da vegetação nativa, né? Pode haver conexão entre mercado de carbono e RED, mas o que o texto da Câmara faz
é uma confusão, na verdade, conceitual, e isso vai gerar problemas, no meu entendimento, se for aprovado dessa forma, vai gerar problemas para a aplicação da lei e para a operacionalização do mercado. Todo instrumento econômico, ele tem a confiança como uma qualidade que é necessária, né? Nós precisamos acreditar nos créditos que estão sendo transacionados. Ele precisa ter legitimidade, né? Então, todas são questões subjetivas, mas que estão no dia a dia dos instrumentos econômicos. É só ver uma dinâmica de uma bolsa de valores, por exemplo, né? Quando você cai a credibilidade em determinada empresa, o que, que acontece com as ações, né? E tudo isso, se você não tem clareza, se você não tem identifica claramente como que são as transações, como que é o cálculo, quem que tem quem que tem teto, que tipo de obrigação, os quantitativos, o que está circulando. Se isso não está claro, o mercado pode implodir, né? Então, para implementar um mercado assim pela metade, é melhor não começar, porque vai dar errado, né? Então, tem conteúdos nos textos, no último texto, no que foi aprovado pela Câmara, que, na minha opinião, tem que ser suprimidos mais do que reescritos, principalmente os vários tipos de ferramentas utilizando o RED. Você nem consegue entender a conexão do que eles querem fazer com a questão dos créditos relacionados à vegetação nativa, redução do desmatamento. O melhor mesmo seria deixar a maior parte das decisões para o CONARED, que é o órgão colegiado que trata do tema no governo federal, e fazer com que isso seja complementar, com que sejam ferramentas que se somam, não que se atrapalham, né? Há uma supervalorização no caso brasileiro, do que a gente tem potencial em termos de florestas nativas para gerar dinheiro. Tudo isso atrapalha nessas negociações da redação. Supervalorização mesmo, surgem no trilhões como se fosse trocado nessas apostas, né? O Brasil não vai ficar milionário com o mercado de crédito de carbono, a finalidade do mercado não é essa, né? Não é essa, né? É regular emissões e de preferência de forma conectada com a política climática e reduzindo essas emissões aos poucos. Então, o mercado de carbono é uma ferramenta importante, mas tem que estar planejado e operacionalizado com olhar para a política climática. Maravilha. Eu tenho duas perguntas a partir desse seu comentário. A primeira delas é como que a gente fiscaliza efetivamente as emissões, até mesmo para que a gente possa evitar, de repente, greenwashing, né? Para quem estiver assistindo a gente, eu gosto de fazer uma relação, né, do greenwashing para explicar o que que é isso, né? É, em tradução literal, é como se fosse uma lavagem verde. A gente pode pensar muitas vezes em lavagem de dinheiro, né? Dar uma aparência Uhum. lícita a um dinheiro ilícito. No greenwashing é como se você estivesse dando uma aparência, né, de algo verde, numa coisa que não é bem assim, né? Então, como que você fiscaliza essas emissões para evitar greenwashing? E como que você faz, de fato, a valorização considera o valor das florestas, né? Como que você estabelece o valor daquilo? São coisas que para mim ainda são um pouco abstratas. Se você puder explicar um pouco. Bom, Maurício, do jeito que está o texto, nós vamos gerar contagens. Tem uma preocupação grande nessas discussões com dupla contagem, né? Você vender, entre aspas, o crédito para um e para outro a mesma coisa, né? E o mercado não saber exatamente o que cada um está fazendo. O regramento tem que exigir, e isso vai ser não apenas na lei, mas na regulamentação, vai ter que exigir muita transparência, abertura de informações, possibilidade de controle de tudo que está ocorrendo, na verdade, não só pelos órgãos gestores, os órgãos que integram a governança desse sistema, mas também pela sociedade civil em geral, pela população, né? Isso tudo tem que ser muito público, muito claro.
A questão é que a falta de clareza no texto, ela está permitindo essa dupla contagem e, no meu entendimento, até contagens múltiplas, né? Isso vai afetar tanto a credibilidade do RED+, de captação para a proteção florestal, quanto do futuro mercado de crédito de carbono. Você dilui o esforço de redução das emissões de desmatamento por meio do RED, você mistura o mercado regulado com o mercado voluntário, mesmo isso não estando explícito no texto, e abre brechas para que no sistema hajam créditos de florestas em que não estão presentes o que a gente chama adicionalidade. Assim, por exemplo, manter reserva legal e área de preservação permanente já é uma obrigação do proprietário rural. É uma obrigação legal, ele não é nem considerado proprietário pela Constituição Federal se ele não cumprir a legislação ambiental, né? O cumprir a legislação ambiental integra o próprio conceito do direito de propriedade, segundo a nossa Constituição. Então, tem uma discussão grande, assim, para computar créditos florestais, você deveria requerer, no mínimo, de forma bem clara, o fato do proprietário do imóvel está fazendo mais do que aquilo que meramente está exigido em lei. Pelo menos essa é a minha posição pessoal. Eu acho muito importante quando você coloca instrumentos econômicos relacionados à floresta, à manutenção da floresta, que venha uma contribuição do proprietário do imóvel, do possuidor do imóvel, que dê a mais do que aquilo que a legislação ambiental já o obriga a fazer. E aí vamos falar de créditos comercializáveis, né? Então, é bem importante entender, no meu, a relevância, né? Pelo menos na minha opinião, de quem recebe pela proteção da floresta ir além da mera obrigação legal que a lei já obriga desde 1900 antigamente ele a fazer. Você estava falando há pouco, Sueli, que é necessário também uma certa pressão da sociedade civil para que o mercado de carbono funcione, né, como é para ele funcionar, né? Então, isso exige também um trabalho de conscientização. E Uhum. trabalhos de conscientização, eles costumam ser médio e longo prazo, né? Então, considerando isso, e considerando também que no curto prazo a gente tem uma influência muito forte da bancada ruralista no Congresso, né? Daí Uhum. também algumas alterações nesse projeto que tramita na Câmara, se não me engano, nesse momento, né? Ou no Senado, Ele voltou para o Senado, foi para o Maurício. Senado. Sofreu Isso, alteração na Câmara e foi para o Senado, voltou para o Senado. isso, isso. Perfeito. E considerando então essas forças, né, que a conscientização é um processo que demora mais e que a bancada ruralista exerce pressão nesse momento, você acha que a gente pode ficar otimista sobre o mercado de carbono nesse momento no Brasil? Bom, os ruralistas têm pressionado para serem excluídos das obrigações do sistema que vai ser criado, explicitamente. Eu pessoalmente leio como um tiro no pé, porque eles querem o bônus, mas não querem o ônus do mercado. Então, eles querem poder comercializar, mas não querem estar sujeitos a tetos de emissão, né? São pouco Isso, emissões. eles não querem controle nas emissões do agro e há toda uma narrativa como se as emissões do agro não fossem calculáveis, o que é uma narrativa fake, isso é falso, né? O CEG, o Sistema de Monitoramento de Emissões no Brasil, que o Observatório do Clima já tem há muitos anos, todo ano publica as atualizações, ele mensura as emissões do agro desde sempre, e há como fazer isso propriedade a propriedade, sem precisar botar um detector em cada boi ou vaca, nem nada disso. Tem como fazer aproximações. E eles preferem ficar fora disso. Eu acho que isso vai fragilizar todo o posicionamento deles também para participar do mercado, ofertando
a proteção, né? Ofertando para ganhar os recursos. Então, eles só querem obter recursos e não querem estar tetados, né? É isso que está acontecendo. Eu entendo que nenhum setor deve ser excluído pela lei, nenhum. O mercado vai pegar grandes emissores. Se ele pegar o agro, ele vai pegar o mega agronegócio em determinados tipos de atividades. Vai pegar um percentual muito pequeno. Eu acho que eles estão fazendo barulho demais e estão perdendo legitimidade para entrar no mercado também oferindo recursos, né? Minha posição pessoal é que a lei não deve excluir nenhum setor e que na regulamentação e na própria operacionalização do mercado, setor a setor, depois você faz isso aos poucos e vê. Porque o bom de instrumentos econômicos é que você vai vendo se está indo bem ou não, se a dosagem do que você botou de teto foi a mais, a menos, você consegue ajustar isso na operacionalização da ferramenta sem precisar mudar a legislação, sem precisar ir para o Congresso Nacional, né? Tem que ser assim. Na verdade, você tem que ter uma gestão mais dinâmica. Eu defendo, então, exclusão de qualquer exceção na lei. Todo mundo está no mercado. Está claro na lei que isso é para grandes emissores e depois no detalhamento nós vemos quem está, como que entra como que o agronegócio entra nessa história. Maravilha. E, Sueli, existe alguma forma de você definir quem está cumprindo todas as exigências do mercado? O mercado não está implementado, mas quando ele for implementado algum dia, ele prevê alguma forma de definir quem está fazendo tudo certo, uma espécie de selo? Como que a sociedade pode ficar sabendo? Bom, há uma governança, né, estabelecida que vai vir para a lei, pelo menos nos seus aspectos básicos, ela vem para a lei, e você tem que ter um sistema de publicização do que está ocorrendo. Isso tem que ocorrer, tem que acontecer, né? Quer dizer, não pode ser um mercado que só os amigos do governo que vão entender o que está acontecendo. Ele precisa ser acessível em termos de informação para todos nós, né? Essa governança, ela é um ponto delicado, é um ponto que tem que ser bastante debatido. Nós temos um problema jurídico em tese, porque os projetos de lei que tratam de novos órgãos ou de novas atribuições para órgãos públicos, eles, em tese, viriam do Poder Executivo pelo artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Então, pode ser questionado o que sair na lei, se detalhar demais, como vício de iniciativa. É como se o legislativo estivesse interferindo em prerrogativas administrativas do Poder Executivo. Então, essa lei ela tem limites do que ela pode detalhar em termos de governança, limites claros. No texto do Senado inicial, tinha pouca coisa e remetia para a regulamentação. A Câmara detalhou mais e esse debate jurídico certamente vai acontecer. Eu acho que tem que prestar muita atenção mesmo em órgãos já existentes, como os órgãos colegiados da Política Nacional do Clima, para ver aqueles órgãos que têm condição mesmo de fazer as tarefas em relação ao sistema que está sendo criado. Então, tem órgãos como o CIM, que é o Comitê Interministerial da Política Climática. Ele tem poucas reuniões, ele envolve todos os ministérios. A cara do SIM não é um órgão de operacionalizar a política pública. Então, a gente tem que olhar, ter atenção para ver se é o órgão adequado para estabelecer diretrizes para o mercado. Então, tem discussão envolvendo os órgãos já existentes da política climática e se há necessidade de criação de algo novo. E essa discussão eu entendo que está aquém do que deveria, porque isso tudo deveria estar mais definido
a essa altura do campeonato. Se a gente quer aprovar logo a lei, mesmo que a gente não vá detalhar na lei essa parte organizacional de uma forma muito esmiuçada, a gente tinha que saber como vai funcionar, até para conseguir negociar direito, né? E combinar, por exemplo, no decreto do presidente Lula sairá uma governança detalhada dessa forma, desse modo, né? E essa discussão está bem aquém do que precisava ser. Na verdade, após a aprovação na Câmara dos Deputados do texto, e tudo isso esfriou, o ritmo tá bem devagar, Maurício, bem devagar. Precisa acelerar, eu acho que há necessidade de acelerar, senão nós não vamos ter tempo. Para a COP30, provavelmente o ideal era levar já a regulamentação, já o decreto presidencial regulamentando tudo isso, e não apenas a aprovação da lei. Então, os debates sobre o que vai acontecer na regulamentação já deveriam ter sido iniciados. Eu acho que entre aprovar a lei e sair o decreto, deveria ser um prazo curto, senão tudo isso vai ficar se estendendo demais no tempo e o mercado vai perdendo a funcionalidade. Certo. Isso ali, para a gente ter um sim ou não nessa questão, do jeito que a redação está hoje, da forma como a Câmara modificou e mandou para o Senado, você acha que vale a pena aprovar desse jeito? Ou é melhor Sem, nem mu- aprovar? sem mudanças, para mim, não aprova. Eu acho que a confusão com o RED está muito grande. Eu acho que o agro não pode ser excluído. Eu acho que a parte de governança merece um debate, até do que vai ficar na lei, mas de como ela tem que realmente ser operacionalizada. O texto da Câmara é um texto confuso, com redações, às vezes tem linhas que tem uma página, parece texto de dono de cartório, não sei quem fez, é, mas tem uns dispositivos que não dariam nota muito ruim num concurso de consultor legislativo. Então, há necessidade de ajustes, na minha opinião, e eu defendo que esses ajustes ocorram logo. A lista do Observatório do Clima é uma lista pequena. As nossas críticas, elas são fortes nesses pontos que eu destaquei, mas isso não está atingindo nós não, em hora alguma nós afirmamos não precisa dessa lei. Essa lei é necessária, mas para ter uma lei muito confusa que vai dificultar a operacionalização do mercado, para mim, Sueli, aí eu estou falando pessoalmente, eu prefiro a não lei. Entendo. Isso ele. Agora, pensando também em soluções, porque a gente fala muito também dos problemas, que são claríssimos para todos nós, suponho eu, mas eu também gosto sempre de pensar em algumas soluções, né, para que esses projetos que são importantes, eles possam ir adiante da forma como devem ir, né? Então, na sua visão, o que poderia ser uma solução para que os congressistas vissem o mercado de carbono realmente como um grande valor? Como que a gente pode mostrar o potencial de arrecadação para os cofres públicos com isso, para talvez fomentar uma produção responsável? O que você considera realmente importante e que pode resolver alguns problemas que a gente tem? Contribuir, claro, para resolver. Bom, eu entendo que há caminhos para você ajustar o texto que está sendo debatido sem necessidade de rejeição. O caminho em geral, na minha leitura, é uma aproximação maior do texto inicial do Senado. Há uma discussão regimental absurda que não. Só contar para o pessoal entender, porque não é simples. A casa iniciadora desse processo era o Senado, aprovou o texto, foi para a Câmara. E o rito nos processos legislativos de lei ordinária e lei complementar tem casa iniciadora, casa revisora. Se ela faz modificações, volta para a casa iniciadora que dá a palavra final. Então, se o Senado começou como casa iniciadora, ele deveria ser a casa que vai dar a palavra final, né? E aí o que ele faria? Ele compararia o texto inicial dele com o da Câmara e escolheria dispositivo a dispositivo o que ia prevalecer, né? O que aconteceu? O texto foi para a Câmara e no voto do relator da Câmara, ele aproveitou o texto
do Senado, mas ele rejeitou e mandou um texto como se fosse substitutivo a um outro projeto, porque na Câmara tinha vários projetos apensados. Com essa jogada regimental, que ela é regimental, mas ela não era esperada de forma alguma. O que, que aconteceu? A Câmara se tornou a casa iniciadora, porque eles rejeitaram o texto do Senado. Eu entendo que não deveriam, não sei se poderiam a melhor palavra, não deveriam ter feito isso, porque a essência da discussão estava no texto do Senado. Né? Então, eles rejeitaram, mandaram o texto para a Câmara, e com essa jogada regimental, a Câmara será a casa da palavra final. E o texto da Câmara é bastante confuso, pelo menos na parte de rede, eu acho bastante confuso. Então, houve essa jogada regimental, o Senado está analisando, eu não sei, provavelmente eles estão tentando um acordo com a Câmara, pelo menos as informações que nós temos, para que volte para a Câmara, mas num texto acordado, consensuado. Não sei se eles vão conseguir fazer isso, né? Então, nós não sabemos nem qual será a etapa final do processo, Maurício. Eu não sei se deu para entender a explicação. Não é um trâmite usual. Houve um aproveitamento de regras regimentais para garantir que a Câmara dê a palavra final no processo. É isso que ocorreu. E eu acho realmente que o Senado, pelo conteúdo, deveria dar a palavra final. Mas eu torço para que prevaleça um texto mais claro, mais simples, que é o texto aprovado pelo Senado, mas o texto do Senado precisaria evoluir um pouquinho na parte de governança. No restante, em geral, eu acho que o texto do Senado é melhor, e para mim tem que ser excluída qualquer menção a que o agro fica fora ou que qualquer setor fique fora, porque quem vai entrar no mercado mesmo são grandes emissores. Então, nós não estamos falando do pequeno agricultor, de quem pode ser prejudicado, nós não estamos falando disso. Então, estamos falando de grandes emissores. Não há razão para que o agro não entre. Essa é a minha posição pessoal. Perfeito, Sueli. Eu tenho uma dúvida, e aí é muito voltada para uma atuação que eu tenho cobrindo oceanos, né? Os oceanos, a gente sabe que eles absorvem muito carbono. Uhum. Existe alguma conversa para que assuntos oceânicos participem também do mercado de carbono? Eu sei que os oceanos, eles são, via de regra, propriedade da União, né? Então não tem Uhum. muita relação com o poder privado. Mas existe algum debate relacionado a mercado de carbono e oceanos, ou não? A Ó, discussão fica mais restrita a agro, florestas? quando nós falamos disso, em geral, nós estamos em fóruns da sua turma, Maurício, da turma que tem uma preocupação muito grande com a proteção dos oceanos. Eles têm uma função climática importantíssima, que não é valorizada como deveria. O oceano mantém a temperatura, né? Ele uma espécie de resfriador, e nós estamos com problemas de eventos extremos também pelo aquecimento dos oceanos, né? Chuvas intensas têm relação, por exemplo, com o aquecimento do oceano. Então, é uma área aí da questão climática que deveria ter muito mais atenção do que tem na verdade. No caso brasileiro, estamos bastante aquém do que deveríamos, e entender toda a importância. Aliás, eu não sei se você é da turma que fala os oceanos ou o oceano, mas agora vivem me corrigindo, diz que é para falar no singular. Então, eu vou no singular. Então, a importância que o oceano tem para a questão climática e o quanto que o desequilíbrio nos oceanos pode prejudicar e impulsionar, por exemplo, eventos extremos. A gente pensa também em um mercado de carbono para isso, de repente com benefícios aos países, ou como uma medida, por exemplo, para fortalecer unidades de conservação? Em instrumentos econômicos nesse sentido, sim, acho que isso está sendo debatido.
instrumentos econômicos, talvez com uma lógica própria, né? Como a gente tem instrumentos para a parte de proteção florestal, né? Então, acho que sim, isso deveria avançar bastante, né? O tema oceano ganhou força agora no G20, né, e outros fóruns internacionais. Tomara que caminhe para garantir mais efetividade, né, na proteção, porque realmente não tem recursos suficientes. No caso brasileiro, nós temos até um número razoável de percentual de áreas marinhas protegidas. Quando a gente pega toda a costa e vê o percentual de proteção, é até alto. Mas, quer dizer, não é muito alto, mas é até razoável, né? Mas nós não temos recursos, nós não temos nenhum recurso para isso na prática, Maurício. Assim, não tem orçamento para a proteção do oceano, não tem projetos realmente voltados a garantir tanto a parte de fauna, flora, a questão do equilíbrio ambiental para não potencializar problemas climáticos, como não temos atenção devida com todas as comunidades costeiras que vivem de tudo isso, né? Está se falando muito em planejamento espacial marinho agora, mas tudo isso anda devagar, né? E não é suficiente, né? Na verdade, as políticas públicas para a área costeira e marinha deveriam ser muito mais fortes, com recursos públicos e envolvendo a federação, né? Não só o governo federal. Apesar sim, mar territorial, plataforma continental e zona econômica exclusiva são bens da União, né? Mas isso são também, saindo um pouco do olhar jurídico, são também bens comuns, né, no sentido mais de Elinor Ostrom, né, de governança dos bens comuns, são bens comuns, né, que todos nós que ajudam todos nós, mas que com o mau uso você leva à extinção do bem, né? Então, essa é a própria definição aí do que pode acontecer na tragédia dos comuns, e sem regramentos para a parte da zona costeira e marinha específicos, a gente provavelmente tem uma tendência aí grande de chegar em situações de tragédia dos comuns. Certo. Sueli, a gente já está falando há bastante tempo, eu tinha combinado com você mais ou menos meia hora. Eu queria te perguntar se teve alguma coisa que eu não perguntei para você e se você queria falar, considera importante, queria falar como consideração. Bom, batendo um pouco na tecla que eu enfatizei da relação com política climática, é muito importante nós acompanharmos, junto com a discussão do mercado de carbono, do mercado regulado de carbono, que é essa discussão que está em pauta no Congresso, a gente acompanhar os esforços de construção da nova NDC brasileira e de elaboração do plano clima adaptação e do plano clima mitigação. Tudo isso deve ser entendido como um pacote único. Então, o mercado regulado de carbono, ele não é um ET na política climática, e ele não vai solucionar a política climática sozinho, mas ele pode ajudar, desde que haja essa conexão com todas essas ferramentas de planejamento que o governo está tentando desenvolver. Legal. Sueli, muito obrigado pela tua explicação, por todas as explicações. Aprendi muito contigo hoje. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei da correria da sua agenda, de como você é ocupado. Então, muito obrigado mesmo por topar participar. Espero que seja a primeira de muitas, né? Você é super bem-vindo. Eu adoro falar com você. Então, te agradeço muitíssimo. Obrigado Eu que demais. agradeço, Maurício. Foi muito bom conversar um pouco sobre esse tema.